século XVII, chamavam de A Noite Escura da Alma, e nós vamos ver um dos salmos assim, tenebrosos, como diz o outro, que na verdade às vezes revelam o que eu e você muitas vezes passamos ao longo da nossa vida. Um momento de angústia, um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de aflição. Nós vamos aprender juntos com o salmista como sair da noite escura da alma, tá bom? Como sair da noite escura da alma. Fala comigo, a noite escura da alma. Quem aqui já ouviu falar nesse termo aí, nessa frase? A noite escura da alma. Tá? Isso é como os antigos, século XVII, XVIII, os cristãos, né, que procuraram resgatar, promover o avivamento no meio da igreja, que já tinha acabado de passar pela reforma protestante, mas já estava se corrompendo ali com a misturança entre política, Estado, aquela confusão, a igreja. E aí houve um movimento, principalmente na Inglaterra, chamado movimento dos puritanos. E esse movimento usava muito essa terminologia, que nos momentos de dor, sofrimento, angústia, tribulação, aflição, eles chamavam de a noite escura da alma, tá? Inclusive, esse é o título que nós escolhemos para ministrar aqui. E se você está vivendo isso, te tirar disso em nome de Jesus. Amém? Quem vai sair comigo aí das noites escuras da alma? Todos nós, ao longo da nossa vida, em um momento da nossa trajetória, da nossa história, já vivemos isso, gente. A noite escura da alma, tá bom? Deu certo aí, meninos? Aí, glória a Deus. Então vamos lá. Também queremos saudar os irmãos que estão aqui no Instagram conosco. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Só para a turminha saber, tá, gente? No meio de semana a gente fica meio desfalcado aqui. Aí a gente tem que fazer de tudo, porque a nossa equipe ou está estudando, ou tá na correria. Então a gente improvisa aqui do jeito que dá, para que a gente possa fazer o melhor possível dentro do possível. Fala comigo, a noite escura da alma. Salmo 88. Vamos lá ler juntos, Salmo 88. Hoje de manhãzinho eu fiz um breve devocional sobre ele, pequenininho, de uns 12 minutinhos. Mas agora nós queremos expandir isso aqui através de uma ministração do Salmo 88. Deus falou muito comigo através desse salmo e tenho certeza que vai falar também ao seu coração. Salmo 88, versículo 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jace à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, e apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados, se levantarão para te louvar? E a resposta é não. Será referida a tua bondade na sepultura? Também não. A tua fidelidade nos abismos? Também não. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? E a resposta é não. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã, ou seja, de manhãzinha, já se antecipa diante de ti a minha oração.
Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito, prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. E vamos ler só o primeiro versículo do 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, e meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Vamos falar junto? Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, e os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Amém? Palavra difícil de pregar, né? Os especialistas chamam desse o salmo mais melancólico da Bíblia. E é interessante que foi escrito por um músico, um dos 3 principais músicos de Davi, chamado Emã. Emã fazia parte do trio principal de músicos do rei Davi, na época do tabernáculo. Dali, Davi estabeleceu no Monte Sião, em Jerusalém, na sua capital, na cidade de Davi, Jerusalém. Eram 3 homens, 3 principais músicos: Emã, Asaf, muito mais famoso aqui, né? Autor de vários dos salmos da Bíblia, e Etã, também é um outro músico, do 89 aqui, é um salmo de Etã. Então eram os 3 principais músicos de Davi. Você sabe que músicos, às vezes, né, nem todos, mas a maioria deles são extremamente emotivos, sensíveis, melancólicos, né, chorosos. E aqui nós vemos um homem assim, um homem passando um momento dramático, um homem passando um momento triste da sua vida. Nós vemos melancolia aqui, e que não termina com um final feliz, esse salmo de número 88. A não ser no 89, que eu li um pedacinho com vocês, nos joga lá para cima de novo, louvado seja o nome do Senhor. Mas é um salmo escrito por um homem de Deus, que passou por águas profundas de provações. Com certeza você aqui também já passou por alguma tribulação, alguma provação, alguma luta, alguma dificuldade, alguma dor, algum sofrimento, alguma aflição, ao longo da tua trajetória. Sim ou não? Quem aqui já passou? Levanta a mão. Todo mundo tem que levantar a mão. Todo mundo. Tem gente que vive em aflição. Aí já é uma coisa mais grave, tá, gente? Tem uns crente popó. Crente popó é aquele que vive na luta. Tem uns crentes que vivem na luta, já está errado. Mas nós sabemos, Jesus nos fala que no mundo tereis aflições. E Jesus termina esse trecho dizendo: mas tem de bom ânimo, se animem, se alegrem, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, o cosmos é esse sistema antibíblico, anticristão, contrário a Deus, que nos faz sofrer, chorar, padecer muitas vezes, tristeza, situações crônicas. Se Jesus venceu, nós em Cristo, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Levanta as 2 mãos para os céus comigo e fala: eu vou vencer toda e qualquer tribulação, na graça e no poder do Senhor. Eu vou triunfar e vou vencer as noites escuras da alma. É interessante, gente, todo ser humano já passou por noites escuras da alma. Todo mundo já passou, gente. E esse salmo revela isso, um momento como esse. Ele estava naquele dia de bad, ele estava naquele dia de negatividade. A maioria dos salmos tem a seguinte forma: mostra, né, começa lá em cima, de repente o salmista cai no desespero, mas termina com esperança. Ou então o salmo revela determinada tristeza, mas aquela tristeza é transformada em alegria.
Esse salmo, a maioria dos versículos, você vê que são negativos, de aflição. Vemos aqui um grito desesperado de sofrimento não aliviado através de um conforto ou uma esperança. São poucos versículos, foi o que eu destaquei hoje de manhã, no devocional que eu gravei para vocês. Poucos versículos, de 18 versículos, uns 4 versículos só são positivos, realmente são positivos. O restante, todos os outros 14, são carregados de negatividade, de dor e de sofrimento do salmista. Então parece que o salmista aqui, muitos especialistas dizem, provavelmente ele estava sofrendo com uma doença crônica, uma doença devastadora que afligia ele desde a mocidade. Era um homem que, por mais que tinha dons, talentos, capacidades, estava sofrendo, provavelmente pelas características do salmo, uma doença grave, devastadora, ao ponto em que ele relata aqui que a qualquer momento ele poderia morrer. Tem gente que passa por isso nessa vida, sim ou não, gente? Talvez você não saiba, mas ano passado eu peguei um câncer, um melanoma, um câncer de pele, e era maligno, e eu sou um pastor, eu sou um crente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Graças a Deus fizemos ali, eu diagnostiquei rápido, fiz ali uma microcirurgia com um médico oncologista, cirurgião, mas demorou um mês para sair lá o coisa, e era realmente, se não tivesse tirado a tempo, aquilo ia se alastrar, e talvez se tornaria até algo muito pior, talvez até mortal. E eu vejo tudo isso, gente, como um livramento de Deus. Quem aqui já recebeu um livramento de Deus? De morte, de doença, de aflição? Deus é especialista nisso. Mas é interessante, a primeira lição que nós queremos ensinar para vocês é que homens e mulheres de Deus, assim como Emã, também podem às vezes sofrer. Às vezes é aquele filho problemático que está nas drogas, que está ali na bebedice, às vezes são doenças graves que enfrentamos, às vezes são dificuldades financeiras. É interessante que Calvino, João Calvino, um dos pais do movimento protestante, no início do movimento protestante, ele diz assim: enquanto Emã luta contra o sofrimento, ele declara com invencível firmeza a sua fé. Olha que coisa linda. Mesmo lutando com o seu coração, mesmo lutando com a sua alma, mesmo lutando com as suas mazelas de alma, seus sentimentos, suas emoções, nós vemos um homem que mantém com firmeza a sua fé. Como é que dificuldade? Quando você passa por uma luta, uma aflição, assim como Emã aqui está enfrentando, como é que você lida? Como é que está a tua fé? Ela se fortalece, ela se aperfeiçoa, ela cresce, ela floresce? Você cresce em Deus ou atrofia? A tua fé diminui, às vezes até esvanece. Então é interessante isso, mesmo sendo um homem sábio, um homem talentoso, ele teve sofrimentos atrozes, um fardo terrível de aflição. E aqui a gente traz à memória também Jó, sim ou não, gente? A gente até brinca e diz, poxa, você tem uma paciência de Jó, porque Jó, gente, era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem de Deus. Deus o respaldava, até diante da acusação do inimigo das nossas almas, que era Satanás, Satã, em hebraico. Fala comigo, está amarrado, o Satã. É interessante que os judeus, eles não acreditam no mal como uma pessoa, eles acreditam que o Satã, ou Satanás, para nós é uma pessoa, é um ente, é um ser, é um anjo caído. Mas para ele e para os judeus é a natureza ruim do homem. E é interessante que Satanás foi acusar Jó. E o próprio Deus defendeu Jó e falou: olha como meu filho Jó aqui é íntegro, é justo. E aí Satanás pegou aquela peça, mas ele é justo porque ele é próximo, ele é justo porque ele tem um monte de filho, ele é justo porque ele tem uma família abençoada. Tira os negócios dele aqui que tu vai ver. E aí Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus filhos, nas suas finanças, nos seus bens,
em tudo, até na sua saúde. Começou a nascer úlceras nele, ele pegava cacos de telha para se raspar, mas não poderia tocar na vida de Jó. E mesmo Jó passando, assim como Emã, por uma doença terrível, uma aflição ferrenha de dor e sofrimento, ele manteve a sua fé fortalecida no Senhor. Amém? Como é que está a tua fé diante da dificuldade? Como é que está a tua fé diante do problema? Então, nós vemos aqui claramente alguns sentimentos visíveis no coração de Emã ao longo do texto. Parecia que o fim estava próximo dele, parecia que os amigos tinham abandonado, ele relata isso, e parecia que ele estava sofrendo uma espécie de exclusão social. Por isso, alguns estudiosos acreditam que ele estava sofrendo com lepra, hanseníase, nos dias de hoje. Hoje tem cura, gente. Se você tomar os remédios específicos, a hanseníase tem cura. Era a antiga lepra. Mas naquela época, gente, quem tinha lepra ficava marginalizado, afastado da sociedade, sofria todas aquelas vergonhas, tinha que andar com sininhos, para que todos soubessem que ele estava leproso e que não poderiam se acercar ou tocar nele, e que tudo aquilo que eles tocava era imundo, era sujo, e não poderia ser tocado, receber um abraço, um toque, um carinho de ninguém, gente. Tinha que se afastar e viver em meio a colônias de leprosos, lugares específicos para eles, esperando a morte chegar. Olha que coisa terrível. Então nós aprendemos tudo isso. Segunda lição que eu quero te ensinar é que mesmo na tempestade, Ramã não se insurge contra Deus. Fala comigo, mesmo na tempestade, ele não se levantou contra Deus. Você não vê em momento nenhum Ramã metendo a boca em Deus, Ramã blasfemando contra Deus, assim como Jó. Nós vemos que Emã aqui, Emã, melhor dizendo, ele não se perdeu, mesmo em meio à aflição. Então, a primeira coisa que nós vemos no texto, do versículo 1 ao versículo 2, é um clamor insistente, que nós aprendemos aqui: clame a Deus, ao Deus da salvação, assim como Emã fez. Nós vemos esse clamor perseverante, ou seja, não desista de orar, mesmo em meio à dificuldade, ore e intensifique a sua busca de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas que, quando passam por lutas, tribulações, se afastam de Deus. Sim ou não, gente? Sim. Sendo que na luta, na dificuldade, na aflição, nós temos que nos aproximar de Deus, porque é nele que nós teremos a vitória, a bênção, a saída, a resposta, o milagre. Mas tem gente que no meio da dificuldade se afasta de Deus, às vezes até culpa a Deus, blasfema contra Deus. O que é blasfêmia, gente? É falar qualquer coisa indevida, mentirosa com relação ao caráter de Deus. Por exemplo, Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. O blasfemo, ele diz: não, Deus é mau, Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa comigo. Isso é blasfêmio. É você mentir sobre o caráter de Deus. Emã não fez isso, gente. Não, ele intensificou sua busca. Nós vemos um homem que não desistia de orar, principalmente no primeiro e segundo versículo. Vemos um clamor insistente, mesmo no sol da provação. Ele não endureceu o seu coração, pelo contrário, o seu coração se derreteu como uma cera diante de Deus. Já disse um grande homem de Deus: o melhor professor de oração é a aflição, é a dor e o sofrimento. O melhor professor de oração é a dor, é a aflição e o sofrimento. Tem gente que só ora no momento de desespero. Tem gente que só busca a Deus quando tudo vai mal. Tem gente que só lembra de Deus no momento de calamidade, gente. O melhor professor da oração
é a aflição, a dor e o sofrimento. Infelizmente, para muitas pessoas, sim. E como é que se aprende a orar, gente? Fala comigo, orando. Você só aprende a orar orando. Por isso que nós temos 2 períodos de oração na igreja. Quem pode vir à tarde, vem à tarde. Quem não pode vir em horário comercial, venha antes do horário de trabalho. Nós temos um período de oração aqui. A oração, ela precisa ser intensificada. O clamor, ele precisa ser insistente. Segundo lugar, vemos um sofrimento avassalador. Vemos um homem fraco, um homem com farto de males, alguém que perecia, um soldado ferido entre mortos de batalha. Era assim que ele se sentia. Ele se sentia, quem aqui gosta de filme de guerra? Eu gosto. Filmes medievais, né? Quando os soldados levavam uma espadada, uma machadada, uma corrida, um tiro, muitas vezes esses soldados são jogados no meio dos mortos. Sim ou não, gente? E qual era a tendência desse soldado? É morrer junto com os mortos. Era assim que ele se sentia, um soldado ferido entre os mortos de batalha. Parecia que a vida dele estava se esgotando, o corpo esmorecendo, a vida mental decaindo. Ele se sentia anônimo, desamparado por Deus, alguém sem importância, descartado, ferido. Provavelmente você já se sentiu assim. Descartado, ferido, sem importância. Parece que está morto emocionalmente, às vezes fisicamente, afligido. Nós vemos aqui um sofrimento avassalador. Fala comigo, um sofrimento avassalador. Em terceiro lugar, vemos uma queixa amarga a Deus. Nós vemos um homem lançando o seu coração, as suas mazelas diante de Deus. Isso é claro nesse salmo, gente. Do versículo 6 ao versículo 9, parece que Deus, na cabeça dele, naquela dor, naquele sofrimento, parece que Deus é o agente do seu sofrimento. Parecia que ele estava vivendo uma prisão, um calabouço subterrâneo, uma espécie de mergulho no abismo. Mas Deus não era o agente do seu sofrimento. Existia uma permissão divina. Mas preste atenção, não culpe a Deus do seu sofrimento, da sua dor, da sua aflição, da sua dificuldade, gente. Às vezes a gente quer culpar Deus de coisas que Deus não tem culpa. Deus permite que determinadas coisas aconteçam, mas Ele não é o causador disso. E aqui Ele está colocando para fora isso. E aí nós lembramos de José, que foi lançado numa cova, depois foi levado à casa de Potifar como escravo, depois injustamente foi lançado numa prisão, mas tudo isso, essas calamidades que ele viveu, levaram ao trono do Egito. Sim ou não, gente? Para o cumprimento de um sonho que Deus havia dado para ele lá no início de Gênesis 37. Se lembra que o próprio José foi chamado, lá vem o sonhador, porque Deus havia colocado um sonho no seu coração. Ele não sabia que ia ter que passar por todo esse processo. 13 anos se passaram entre o sonho recebido e ele se tornar governador do Egito aos 30 anos de idade. Dos 17 aos 30 anos de idade. 13 anos. Dentro de um processo dolorido, dentro de um processo de Deus na sua vida. Deus permitiu, Ele não foi o causador de todas aquelas calamidades, mas houve uma permissão que chegasse aonde Deus o queria levar. E às vezes conosco não é diferente, gente. Às vezes Deus permite que determinadas coisas ruins aconteçam conosco, não que Ele seja a causa, não que Ele seja o causador, o agente do nosso sofrimento, mas Deus permite porque existe um processo para nos levar aonde Deus quer nos levar. Amém? Ele relata aqui que é como se a ira de Deus parecia pesar sobre a sua cabeça. No versículo 7, é como se Deus havia se afastado dele. Não só Deus, mas os seus amigos se foram também. Ele se sente leproso, preso a uma espécie de cipoal
emocional, se sente contagioso, repulsivo, abandonado. Tudo isso está aqui no texto, gente. Mas quando a oração não parecia mais ser respondida, quando seus olhos desfaleceram, quando parecia não haver mais refresco para o seu sofrimento, aí nós vemos ele adentrar no quarto princípio que eu quero te ensinar, a argumentação forte com Deus. Do versículo 10 ao versículo 12, nós vemos aqui Emã argumentando, falando, rasgando o seu coração diante de Deus. Amém, gente? É interessante, esses dias eu estava ouvindo uma ministração, ele falou da diferença entre lamento e a murmuração. O lamento diante de Deus é você colocar suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, aquilo que aflige o teu coração diante de Deus, através de uma súplica, de um clamor, de um lamento diante do Senhor. Isso é bom, isso é ótimo, nós temos que fazer isso, gente. Amém? Outra coisa é murmurar contra Deus, meter a boca em Deus, afrontar a Deus, blasfemar contra Deus, murmurar, criticar a Deus e as coisas de Deus, a igreja de Deus, a liderança de Deus. Isso é murmuração, isso é pecado. E não vai resolver o teu problema, só vai piorar a tua situação. Fala comigo, a murmuração só piora a situação. Mas o lamento, a súplica e a intercessão traz a solução para o meu problema. Amém? Então o lamento é bom, a murmuração é venenosa e pode ser mortal na sua vida. Lá em Coríntios, Paulo nos ensina que houveram 5 pecados que impediram que a maioria dos israelitas adentrassem na terra prometida. Um desses 5 pecados era a murmuração. A murmuração pode te tirar da bênção de Deus. A murmuração pode te tirar das promessas que Deus tem para ti, a realização dos sonhos de Deus na tua vida. A murmuração pode te levar para o inferno e te tirar do céu, gente. Mas o lamento é uma bênção na presença do Senhor. Amém? Quem aqui já fez algum lamento aí diante de Deus? Levanta a mãozinha aí, levanta. Não tem nada de mal, gente. Faça isso. Rasgue o seu coração aos pés da cruz. Rasgue o teu coração diante de Deus. E aqui nós vemos um homem, Emã, que confia no amor pactual do Senhor. É interessante que ele começa a falar da morte, e claro, para nós a morte é negativa. Ele usa a morte aqui como uma espécie de silêncio, inatividade, corrupção, porque na morte o corpo se deteriora, se corrompe e se torna, volta ao pó da terra. A morte também, às vezes, ele usa as palavras trevas, esquecimento, porque a natureza da morte é negativa. E nesse diálogo com Deus, ele coloca isso para fora. Parece que a morte estava chegando para ele, parece que a morte, estava rondando Emã aqui. Mas é interessante que a Bíblia fala que a morte é a última inimiga do crente. O alvo de Deus não é a morte. O alvo de Deus é a nossa ressurreição. Amém? Quem aqui quer ressuscitar com Cristo? Melhor ainda, nem morrer, será arrebatado com Jesus. Porque aqueles que estiverem vivos serão transformados, mas os mortos serão ressuscitados em glória. Então a morte, ela pode ser vencida, ela é o último inimigo a ser vencido. E ela vai ser vencida ou através da transformação dos corpos, se você estiver vivo, ou através da ressurreição de um novo corpo que você vai receber no dia em que Jesus voltar. Amém? Deus ainda tem propósitos eternos para cumprir antes da morte. Ele menciona aqui a adoração, o testemunho, a pregação, o serviço. Existem sim propósitos eternos para eu e você cumprirmos antes de nós morrermos. Amém?
Acho linda aquela música do Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Acho linda essa frase. Eu não morrerei. Se você é crente, se você está em Cristo, se você está vivendo uma vida de fé, de obediência, em consagração, em santificação, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero é viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, o meu coração. Coisa linda essa letra, né? Como é que é o nome? É Nani Azevedo, né? Nani Azevedo, isso, Nani Azevedo. É lindo esse trecho, é o final da música. É lindíssimo e é uma grande realidade. Fala comigo, Deus tem propósitos eternos para cumprir antes da minha morte. Mas a morte é uma realidade para todos, sim ou não, gente? A não ser que Jesus volte antes e nós estivermos vivos. Aí não veremos a morte, seremos igual a Elias, levados para o céu em vida. Glória a Deus, gente. Coisa linda, né? Glória a Deus. E quinto e último lugar, nós vemos a busca contínua pelo socorro de Deus. Do versículo 13 ao versículo 18, vemos um homem, Emã, o Ezraíta, buscando continuamente pelo socorro de Deus. Ele ora com senso de urgência, ele pede socorro a Deus. Quanto mais ele sofre, ele mais ora. Fala comigo, quanto mais ele sofre, ele ora mais e mais. Amém? Não é para deixar de orar quando você está passando por aflição, pelo contrário, temos que intensificar, nós temos que ir para cima do capeta. Quando ele se levanta contra nós, vai para cima. Encare os seus problemas, suas lutas, seus dilemas. Quanto mais ele sofria, mais ele orava. Ele teve consciência da ausência de Deus em meio à sua dor ali, a sua aflição. Era como se Deus houvesse ocultado o seu rosto. Ele descreve nesse salmo o seu sofrimento. Seu sofrimento era agudo, era crônico, se sentia solitário, desorientado, aflito, sim. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos assim? Desorientados, aflitos, solitários, com algum sofrimento agudo, crônico. Ele percebe também a pluralidade da ira divina, se sente como um afogado desesperado em águas turbulentas. Muitas vezes as águas turbulentas é um símbolo da tribulação, da dificuldade, da luta, dos problemas. Sim ou não, gente? As águas na Bíblia têm vários significados. As águas podem ser o mover do Espírito Santo. As águas podem ser, por exemplo, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aqui está falando do quê? Do mover do Espírito Santo. A partir de uma vida interior construída em Deus. A Bíblia também diz lá em Efésios 5 que nós somos lavados mediante a água pela palavra. A palavra de Deus também, ela é como a água, ela nos lava, ela nos purifica. Mas às vezes as águas são tribulações, lutas e problemas. Águas turbulentas, tempestades. Se lembra daquele episódio da tempestade? Se levantou uma grande tempestade, Jesus estava dormindo, os discípulos ficaram aflitos, Jesus teve que acordar e dar aquelas águas, que simbolicamente são as lutas, os problemas, as dificuldades, e basta uma palavra do Mestre. Se Jesus estiver no barco da sua vida, querido, basta uma palavra de Jesus e a sua tempestade se transformará em calmaria, em nome de Jesus. Fala comigo, a minha tempestade vai virar calmaria, porque o Mestre Jesus
está no barco da minha vida. Amém? Vai ter águas turbulentas? Sim. Vai ter tempestade? Sim. Mas se Jesus estiver no barco da sua vida, querido, basta uma palavra de Jesus, tudo será mudado, tudo será transformado. Então interessante, ele sente uma dura solidão, sem perspectiva de consolo, uma espécie de afastamento de Deus, afastamento dos amigos, afastamento das pessoas. O salmo, é interessante que no final ele parece estar incompleto, ele termina na negatividade. Olha aqui o último versículo: para longe de mim afastastes amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Termina nas trevas. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Fala assim, eu não vou terminar nas trevas. Mas aí eu tenho uma palavra de esperança para você. Está aqui no 89, versículo 1. Logo em seguida, cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Olha que coisa linda. Aí nós somos jogados de novo lá para cima, para o céu, para o colo de Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Deus vai ter misericórdia de nós. Deus não vai nos deixar nas trevas. Deus vai nos tirar das trevas e nos conduzir ao reino do seu Filho amado, ao reino da luz. Deus é luz inacessível, e nele não há trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus vai iluminar a tua vida. Você não vai terminar nas trevas em nome de Jesus, mas você vai cantar sobre as misericórdias de Deus, e os teus lábios proclamarão a todas as gerações a fidelidade do Senhor para com você. Então o Salmo 89, 1 traz esperança. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Para nós terminarmos, como é que podemos aplicar esse Salmo 88? Que lições podemos aprender? Primeiro, existe a realidade do sofrimento até para o crente nesta vida terrena. Não adianta negar o sofrimento. Não adianta negar as realidades, gente. Não vai mudar a realidade. Não adianta, negação é um mecanismo de autodefesa que não funciona. Você tem que encarar as realidades. Amém? É igual os problemas. Se você fugir dos problemas, ali na frente o problema vai vir de novo, só que maior, é igual uma bola de neve, vai crescer o problema. Porque você não encarou aqui, lá na frente a bola de neve do problema vai estar maior ainda. E ele voltará na tua vida, por isso nós temos que encará-lo. Encarar as realidades assim como são, na graça, na força e no poder do Senhor. Segundo lugar, não aceite essa dor como definitiva na sua vida. Você não foi chamado para viver sofrendo. Tem gente que é assim, gente, parece que gosta de sofrer, parece que gosta de aflição, parece que gosta da dor. Se não tem um problema, ela cria um problema. Você já conheceu alguém assim? Gente, hoje está cheio de gente assim. Que se não tiver um problema, ela cria um problema. Se não tiver uma dor, ela gera uma dor. Deus não te fez para isso, querido. Deus não te fez para isso. Não aceite a dor como definitiva na sua vida. O que nós aguardamos, diz a palavra, é a nossa adoção como filhos de Deus, a redenção dos nossos corpos, a ressurreição, novos céus, nova terra, a consumação, a glorificação. Esse é o nosso fim. É a nova Jerusalém, é a Canaã, é o lar celestial, não é o inferno. Não é ficar para a tribulação, para o chicote do anticristo, não, irmão. Fala comigo, não aceitar a dor como definitiva. Ou seja, ela é temporária. Tem uma frase que é tremenda: o deserto não durará para sempre na nossa vida. Amém? O deserto é transitório, é temporário na vida do crente.
E é no deserto que nós aprendemos a dar valor àquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é importante. O que é mais importante no deserto? Uma Ferrari ou uma garrafinha de água? O que é mais caro? O que é mais valorizado nesse mundo de ostentação, luxo e futilidade? A Ferrari, sim ou não? Então, quando você está passando por um deserto, irmão, você aprende a dar valor àquilo que realmente tem valor na sua vida. Às vezes parece pequeno, parece ser uma garrafinha de água, parece ser uma coisa sem importância, mas uma garrafinha de água no deserto é mais importante que uma Ferrari. É muito mais importante. Que a Ferrari não vai resolver na jornada do deserto contigo. Pelo contrário, ela vai empurrar a ventania, o vento, a areia vai cobrir ela, ela vai ficar por ali mesmo. Fala comigo, valorizar o que realmente é importante nos desertos da vida. E o que é importante nos desertos da vida, gente? A vida com Deus, a vida familiar, aquilo que Deus derramou na sua vida, as verdadeiras amizades e relacionamentos saudáveis que nós temos no Senhor. Valorize aquilo que realmente é importante nos desertos da nossa vida. Não aceite a dor como definitiva. Segunda lição. E a terceira, o que o Salmo 88, que lições nós... O Salmo nos mostra a necessidade de não nos entregarmos à dor, o sofrimento, a aflição, mas como Emã, superarmos no Senhor. Fala comigo, superarmos no Senhor. Daqui a importância de uma virtude tremenda que todo cristão tem que desenvolver, chamada de resiliência. Será que você é uma pessoa resiliente? Mas pastor, o que é a resiliência? A resiliência tem sido muito falado hoje em voga, né, no dia atual, nos dias atuais. Resiliência é o que vai fazer a diferença na noite escura da alma. Resiliência significa a capacidade de superar obstáculos, a capacidade de vencer as dores e as dificuldades da vida, a capacidade em Deus de superar as lutas, as aflições, vencer e triunfar no Senhor. Dentro da psicologia, chamado de ressignificar, dar um novo sentido, um novo significado àquilo que eu sofri, àquilo que eu padeci, ao trauma que eu passei lá atrás. Não, irmão, eu não vou ficar preso ao passado, ao trauma, à luta, à dificuldade, aquilo que eu vivi ficou lá atrás. Paulo diz: esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para frente, para aquilo que Deus tem para a minha vida. Quem é preso ao passado não consegue avançar para o futuro. O teu passado, meu irmão, tem que ser uma escola na sua vida e não uma prisão. Tem muita gente que está aprisionada ao passado. Tem muita gente que fica lambendo as suas feridas. Tem muita gente que não supera os seus traumas, suas aflições, suas lutas, suas dificuldades. Já dizia um grande filósofo francês, ele diz assim: o importante não é o que fizeram com você, mas aquilo que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. O que você está fazendo com aquilo que fizeram com você? Você vai ficar preso a essa ferida? Você vai ficar lambendo essa ferida? Você vai ficar cutucando com o dedo e não deixar cicatrizar essa ferida? Você vai ficar preso ao passado, ou o passado vai ser uma escola na sua vida? Você vai ficar ofendidinho, amargurado, e por causa da amargura, da ofensa, por causa do não perdão, da amargura, você vai deixar de ir para o céu e se privar da graça de Deus, das bênçãos que Deus tem para a tua vida? Vou repetir o que dizia esse filósofo francês, se eu não me engano foi Sartre. Ele diz assim: o importante não é o que fizeram com você,
mas o que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Ressignificar. Fala comigo, ressignificar. Dar um novo significado para aquilo que eu vivenciei lá atrás. Dar um novo sentido, superação, triunfar. Resiliência, capacidade de vencer obstáculos, lutas, problemas, dificuldades na graça e na glória do Senhor. Amém? Eu já não ando por vista, mas eu caminho e me movo através da minha fé. Eu prego aqui como se tivesse uma multidão aqui dentro desse salão. Quem me conhece sabe. Pode ter 2 ou 3 aqui, meu irmão, eu prego como se tivesse a igreja cheia. Eu não mudo a minha pregação por causa da quantidade de pessoas que está aqui dentro. Porque cada pessoa é importante para Deus. Amém, gente? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus, ali eu estarei no meio deles. Segunda-feira eu preguei numa igreja lotada, cheia. Hoje nós estamos aqui em poucos, 20 e poucas pessoas aqui talvez. Mas glória a Deus, cada um de vocês são importantes. Se uma palavra, uma frase, uma colocação mudou a tua vida, virou uma chavinha dentro de você, deu um novo significado, um ressignificado na tua vida, Deus já me usou, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fala comigo, cada alma, cada vida é importante para Deus. Deus não se impressiona com números, Deus se impressiona com corações. Vamos falar junto? Deus não se impressiona com números, Deus se impressiona com corações. Como é que ele achou Davi? Achei Davi, o homem segundo o meu coração. O tirei de trás das malhadas e o levei para reinar e governar o meu povo Israel. Tudo que Deus precisa de nós é um coração correto. Um coração totalmente entregue ao Senhor. Amém, gente? Quem pode dar um glória a Deus? Lembre-se, Emã sofreu, Elias o profeta sofreu, Jó sofreu, Jesus sofreu, nós também sofreremos. Sim, faz parte da nossa identificação com Cristo, o que a teologia chama de união com Cristo. Sim, faz parte. Lembre-se, nós somos discípulos do crucificado. Somos discípulos do crucificado. Então aprendamos a triunfar sobre as nossas dores, assim como Jesus triunfou. Amém? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Feche os seus olhinhos. Vamos vir aqui para frente, fazendo favor. Marcelinho, desliga ali tudo, tá? Depois de a gente orar. Só não fica aqui na frente da câmera, tá, gente? Nós vamos terminar com a oração. Pode deixar só eu orar aqui, tá? Aí tu fecha os dois aí. Ainda não, só quando eu terminar a oração, tá? Glória a Deus. Dê a mãozinha pro irmão que está aí, pertinho de você. Cara, que bom te ver. Esse aqui é mestre de falar oratória. Esse é fera, um dia eu vou ser fera igual ele. Deus abençoe, queridos. Prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Vamos terminar orando aqui diante do Senhor. Quanto maior a aflição, maior deve ser a nossa oração. É isso que nós aprendemos no Salmo 88. Invoque a Deus, clame a Deus, não te afaste de Deus, se aproxime do Senhor, o Senhor tem a resposta. O Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai trazer aquela promessa que você está ansiando, o Senhor vai mudar a tua história, que muda circunstâncias e situações, na medida em que nós ativarmos a nossa fé e buscarmos ao Senhor, através
oração, através da meditação da palavra, através do serviço, através da comunhão com os irmãos, através do jejum, nós estaremos buscando o Senhor. Jesus, não vamos desistir, não vamos chutar o balde, não vamos largar a toalha, não! Nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, nós vamos ser resilientes, nós vamos perseverar de fé em fé, de glória em glória. Em Deus faremos proezas, diz a palavra de Deus. E nós cremos nisso em nome de Jesus. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra linda. Ó Deus, o Salmo de número 88, queremos aprender com o irmão israelita, queremos aprender a termos essa fé inabalável. Ó Deus, fazemos as nossas súplicas, colocamos as nossas mazelas, dores, sofrimentos aos pés da cruz, diante de Jesus. Ó Deus, não murmurar, mas sim lamentar ali, orar, suplicar, chorar na tua presença, Pai, a fim de que o Senhor traga a resposta no tempo de Deus, do modo de Deus, do jeito de Deus, em cada história, em cada vida, em cada lugar. Pai, abençoa os teus filhos que aqui estão, ó Deus, necessidade, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área familiar, seja na área de trabalho, seja onde for, ó Deus, mental, física, enfermidade. Senhor, vai curando, vai libertando os cativos, vai curando os feridos, vai restaurando o teu povo, vai operando milagres e maravilhas na vida daqueles que invocam o teu nome, Senhor. Tenha misericórdia de nós nas vezes que murmuramos, nas vezes que reclamamos, nas vezes que nos deixamos levar pela negatividade. Senhor, muda isso, reverte isso no nosso interior. Possamos caminhar na fé, de glória em glória, de fé em fé, olhando para a cruz, olhando para o Cristo ressurreto, para aquele que triunfou na cruz do Calvário, que subjugou os seus inimigos, que venceu a morte e ressuscitou. E um dia, Deus em breve voltará, assim como Jesus venceu, com Ele, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ó Deus, nós queremos viver isso, queremos experimentar isso, não a derrota, não o fracasso, não a negatividade, a incredulidade, a dúvida, não o desprezo, não, Senhor. Queremos intimidade contigo, queremos comunhão contigo, porque tu tens solução. Em ti faremos proezas, como diz o salmista, Pai. Tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso castelo forte, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso abrigo na tempestade. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nesta noite, nos revestimos do Senhor, na força do teu poder. Coloca sobre nós a armadura de Deus, de tal maneira que possamos resistir aos dias maus, às noites escuras da alma, Pai. E depois de tendo vencido tudo isso, e pedimos de todo o coração, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Amém? Levante as suas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor te santifique em tudo, te purifique, teu corpo, tua alma e teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor te purifique de todo pecado, te lave, te dê vitória, graça e glória, triunfo, bênção, prosperidade.